Olá, traders! Vini Lang aqui, fazer a atualização do Bitcoin, que está bem parado no mesmo range, mas vou passar alguns conceitos e ranges importantes do que pode acontecer, fazer uma análise aí também do dólar, da dominância e das altcoins. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e análise mais rápida e eficiente que você vai ver do Bitcoin nos vídeos, tá? Então, estamos consolidando, vamos para o 10º dia seguido, 13º dia seguido, ou seja, temos parâmetros de continuar nessa consolidação com baixo volume enquanto não redefinimos o range, tá? Qual que são o range importante a ser definido? O range importante a ser definido é a região dos 90.800 e a região dos 102.850, que é o candle do dia 3 de fevereiro. Tá? Então, esse é o range importante. No meio disso, a gente tem parâmetros que são relevantes, como, por exemplo, esse candle na região dos 100.300 e o 0,786 aqui na região dos 93.400, que dão um indício de que a gente pode efetuar um rompimento do candle para cima ou para baixo, se a gente perder essa região e consolidar, ou se a gente ganhar essa região e consolidar acima dessa região, porém o range ele se mantém. E dentro desse cenário de baixa volatilidade e range, o que dá para fazer é ou operar ao curto prazo com estratégias de scalp, ou realmente, para quem é mais conservador, aguardar o Bitcoin redefinir esse range que está no momento, tá? A análise de sentimento, ela não nos dá uma informação de para que lado vai romper, tá? A gente basicamente adiciona liquidez para um lado, rapidamente capta essa liquidez. Adiciona liquidez para o outro lado, rapidamente capta essa liquidez. Então a gente está adicionando e captando liquidez de uma forma muito rápida, fazendo o preço consolidar e fazer armadilha para ambos os lados, tá? Com relação aqui ao Trading Light, a gente tem algumas ordens na região dos 95 e 94, mas também sem grandes coisas, e bastante ordem aqui na região dos 100.800, porém é uma ordem que está bem distante do preço, então não é tão relevante. Então a gente tem basicamente aqui parâmetros neutros no geral e baixo volume, tá? Esse baixo volume, ele basicamente, na minha visão, indica um risco maior, tá? Principalmente com uma exposição inadequada. Então, embora a gente esteja com a dominância caindo aqui no curto prazo, numa hora, no 4 horas, a gente tem esse risco bastante elevado, especialmente nas altcoins ainda, tá? Então, a gente consegue ver que o gráfico das altcoins, representado aqui pelo Others, ele tá igual ao gráfico da média das moedas, tá? Fizemos um baita volume de fundo, volume que pode ter sido fundo, digamos assim, do mercado, e estamos consolidando no meio do range. Então, a gente está distante de um ponto relevante para compra, para estopar no fundo desse volume que foi deixado, ao mesmo tempo distante da região de rompimento, da linha de tendência e da resistência para operar operações de rompimento. Então, para a gente ter três, a gente vai precisar ou de um reteste próximo do fundo, e o stop ele vai ser bem curto, ou de um rompimento. Tá? Isso falando no geral das altcoins. Então, essa dominância caindo aqui, dessa tendência de baixa, ela não representa uma subida expressiva das altcoins. A gente tem altcoin subindo e altcoin corrigindo. Tá? Então, o mercado está bem indeciso ainda. No geral, para quem é mais conservador, o ideal é aguardar uma tomada de decisão, seja um rompimento da região aqui dos 90.000, 91.000, que deve levar o preço para buscar essa região aqui do 80.000 menos, seja um rompimento da região dos 103.000, que deve levar o preço à região aqui de 130 mais. Tá? Então, o mercado está bem indeciso, mas uma vez que a gente definir esse range, provavelmente devemos ter um movimento bem volátil para um dos lados. Né? Então, é importante estar ciente dos ranges e de como interagir com cada um dos rompimentos. Né? Então, rompimento dos 103, aumento de exposição. Rompimento dos 91,
diminuição da exposição no momento, então, de uma exposição um pouco mais voltado para uma neutralidade, principalmente para quem for mais conservador, não está muito exposto. Para quem não for muito conservador, tem a opção de trabalhar no curto prazo com scalps e ou ter algumas exposições, algumas altcoins que acabaram deixando um volume de fundo, né? E o stop na maioria das moedas e no próprio Bitcoin está bem claro, abaixo do volume deixado no início do mês, ou seja, abaixo do candle do mensal na maioria das moedas. Tá? Tem exceções, mas no geral é isso. Então, boa semana a todos e até mais.